Olá, bom dia, na paz do Senhor, na paz de Deus, Shalom Adonai. Estamos novamente aqui com a palavra do Senhor nessa manhã. Hoje iremos falar sobre Micaías, baseado no texto de 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 ao 28. Micaías era a voz de Deus que denunciava a idolatria em Israel. Micaías era a voz de Deus que denunciava os falsos profetas, e Micaías era a voz que denunciava os pecados da nação e o seu iminente castigo. Serão os temas da mensagem de hoje. Então, Micaías era um dos profetas autênticos do Senhor dos Exércitos, que não temia o que o homem poderoso poderia lhe fazer em represália à sua profecia. Então, ele era um dos profetas do Senhor, vivendo no período tenebroso na história de Israel, que a maioria dos reis adotaram a idolatria, os costumes perversos condenados por Deus das nações da terra de Canaã. Quando eles entraram nessa terra, o Senhor avisou sobre o perigo da feitiçaria, da idolatria, dos costumes daquelas nações que eram totalmente contrários à sã palavra de Deus. Então, Micaías, ele foi um dos profetas que teve coragem de denunciar a idolatria e combater o rei Acabe e a sua feiticeira esposa Jezabel. Vamos ler aqui, baseado em 1 Reis, capítulo 22, 1 ao 3. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel, porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-las das mãos do rei da Síria? Então, nesse episódio, o Josafá, rei de Judá, se alia com Acabe, rei de Israel, e com o propósito de fazer guerra contra os sírios que tomaram algumas cidades de Israel, entre elas Ramote de Gileade. Bom, então Acabe e a maioria dos reis de Israel, que era o reino do norte, né, que era formado pelas 10 tribos que não quiseram ficar com Roboão, rei de Judá. Então esses reis foram idólatras e não andaram nos caminhos do Senhor dos Exércitos. Então esses reis de Israel, do reino do norte, das 10 tribos, adotaram a idolatria, a feitiçaria e os deuses das nações da terra de Canaã, das nações de Canaã. Então, com Acabe e Jezabel, chegou-se ao limite, né, o ponto culminante da idolatria em Israel. Então ele foi um dos piores reis, entre os reis de Israel ele foi o pior, né? Ele com a sua esposa Jezabel. Vamos ver o relato de reis falando sobre o que fez Acabe e Jezabel. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso nós encontramos em 1 Reis 16, 30 ao 33. Então, Acabe, ele foi um dos piores mesmo, reis das 10 tribos da reino do norte, e por isso ele
o relato do seu horrendo reinado ocupou 7 capítulos do livro de 1 Reis, os capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, e ainda mais um capítulo de 2ª Crônica, o capítulo 18 inteiro. No seu reinado, temos o relato da aparição de Elias, o tesbita, considerado o maior profeta de Deus que atuou no Reino do Norte. Então, foi um período negro na história de Israel, quando Acabe reinou e a sua esposa era feiticeira, Jezabel. Ela implantou em Israel o culto a Baal. E por isso foi um dos períodos mais negros da história de Israel. Então Elias aparece aqui na história, né, para condenar a casa de Acabe e sua esposa Jezabel. Elias e Micaías profetizaram a ruína da casa de Acabe e Jezabel, bem como a morte de ambos. Elias e Micaías foram perseguidos e maltratados por Acabe e Jezabel. Tanto Elias como Micaías apareceram da parte de Deus para condenar o que Acabe estava fazendo na terra de Israel. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 22. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 profetas, 400 homens, e lhe disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles responderam: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Evidentemente, eram profetas falsos, né? Profeta de Baal, e que por interesse, bajulação, estavam prevendo a vitória de Acabe e Josafá contra os sírios em Ramote de Gileade. Agora nós vamos ler o tópico 2. Lembrando que isso tudo que eu falei até agora é o tópico 1, que Micaías era a voz de Deus que denunciava a idolatria em Israel. Embora que também esteja junto com ele aqui, que aparece aqui, Elias. E no tópico 2 que nós vamos falar agora, Micaías era a voz de Deus que denunciava os falsos profetas. Bom, então aqueles 400 profetas eram de Azera, de Baal, e eles estavam a serviço de Jezabel e faziam coisas horrendas em Israel, sacrifício de pessoas, enfim, todas as espécies de feitiçarias, bruxarias, etc. Então Micaías era para Acabe e esses falsos profetas um empecilho, pois suas falsas profecias foram desmascaradas e os projetos malignos do rei Acabe e sua esposa feiticeira Jezabel caíram por terra. Então, quando Josafá, rei de Judá, que temia Deus, ele pede a Acabe, pergunta para Acabe se tem profetas para falar sobre essa jornada que eles iam fazer, essa guerra, essa batalha contra os sírios. E apareceram os 400 profetas de Baal, Azera, e falaram que eles iam ter vitória, que o rei de Israel ia recuperar Ramote de Gileade da mão dos sírios. Então, esses 400 profetas estavam ali à disposição do rei, para bajular, para dizer coisas favoráveis ao rei de Israel. Não é assim também no dia de hoje, no meio do povo de Deus, que se pode alugar esses falsos profetas para fazerem adulações e profetizarem mentiras em prol dos líderes fraudulentos e de pessoas ambiciosas que querem tudo para si, menos seguir fielmente ao Senhor Jesus Cristo? Então, assim como foi os 400 profetas no dia do rei de Israel, rei Acabe, e sua esposa feiticeira, Jezabel, eles tinham profetas que sustentavam a sua casa, as suas mentiras e os seus projetos malignos. Eram favoráveis ao que eles estavam fazendo. E também na igreja hoje, infelizmente, triste, né, falar isso, há no seio da igreja falsos profetas que bajulam, profetizam coisas
positivas, boas para a liderança corrupta, fraudulenta, e faz o povo se afastar da palavra de Deus, o povo se afastar de Jesus Cristo, se afastar do reino de Deus. Do mesmo modo que eram os profetas em Israel, no dia do rei Acabe, assim também na igreja de Deus nós temos falsos profetas fazendo coisas horrendas na igreja do Senhor. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda um profeta pelo qual... Bom, então só lembrando que Josafá ele não acreditou nesses 400 profetas. De imediato ele viu que eram profetas mentirosos, que estavam fazendo previsões carnais, malignas. E ele pediu ao rei, perguntando se tinha outro profeta que realmente fosse um profeta de Deus. E respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. É este Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. 1 Reis 22, 8, 9. Então o rei ele respondeu a Josafá que além daqueles 400 profetas de Baal e de Azera, havia um profeta, que era um profeta de Deus, cujo nome era Micaías. A palavra Micaías significa quem é como o Senhor. E Acabe dizia: mas eu aborreço, não gosto dele, porque ele só fala coisa ruim, coisas más ao meu respeito. E o Josafá repreendeu ele, disse: não fale assim, vamos ouvir o homem de Deus. E aí nós entraremos no terceiro tópico. Micaías era a voz de Deus que denunciava os pecados da nação e o seu iminente castigo. Então Micaías ele falou ao contrário. Primeiramente afirmou que todos os 400 profetas eram mentirosos e não falavam da parte do Senhor dos Exércitos. Antes todos mentiam. Então ele tinha muita coragem, Micaías, e a primeira coisa, naquele contato com os dois reis, ele condenou aqueles 400 profetas que estavam ali fazendo encenações, dizendo que a vitória era certa, que eles iam derrotar os sírios, iam tomar a cidade de Ramote de Gileade novamente para o reino de Israel. Então, o que disse Micaías? Ele disse: perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Micaías já de cara desmascarou esses 400 profetas, dizendo que eram profetas mentirosos e que vieram para enganar Acabe, dizendo que ele ia ser vitorioso, mas na verdade estavam levando ele a uma queda, né? A morte. Então Micaías afirmou que Acabe morreria nessa batalha, e assim aconteceu, pois os dias de Acabe foram contados e achados em falta perante o Senhor dos Exércitos. Então Micaías foi então esse profeta corajoso que foi chamado por Acabe, porque Josafá não tinha aceito aqueles 400 profetas mentirosos, para que os dois saíssem à batalha contra os sírios e tomassem de volta a cidade de Ramote Gileade. E Josafá havia pedido um profeta que fosse profeta de Deus, e esse profeta era Micaías. E Micaías falou toda a verdade, dizendo que os 400 profetas mentiam, que foi permitido da parte de Deus para que derrubasse Acabe e a sua casa com a sua esposa feiticeira,
E por isso, tudo isso foi permitido por Deus. E Micaías falou também sobre a morte de Acabe, que não aceitou, né? Não ouviu a palavra do Senhor por boca de Micaías. Antes mandou aprisionar Micaías e disse que quando voltasse trataria dele. E Micaías de imediato falou: se o rei for a essa batalha e voltar com vida, então eu não sou profeta do Senhor e o Senhor não falou por mim, por minha boca. O que não aconteceu, de fato, a batalha foi terrível e Acabe foi alvejado, disfarçado de soldado. Mesmo assim, um dos flecheiros do exército assírio acertou e o matou. E ele ficou sangrando até o final da tarde e veio a falecer. E as palavras de Micaías foram essas no final: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Assim como aconteceu com Acabe e Jezabel, foram eliminados, foram retirados da terra pela mão poderosa do Senhor, certamente no meio da igreja Deus arrancará esses falsos profetas mentirosos que usam de bajulações e profecias beneficiando o pecador e não falando claramente a verdade, pois não são profetas do Senhor. E as pessoas dão crédito, os fiéis dão crédito a essas falsas profecias e, por consequência, se afastarão da palavra de Deus. Muita gente hoje está na igreja, mas não estão em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, e nem seguem a palavra do Senhor, porque foram atrás desses profetas mentirosos, das promessas boas que eles fazem, das bajulações, e não colocaram a sua vida diante de Deus, não se arrependeram dos seus pecados. E essas pessoas também, assim como Acabe e Jezabel, serão destruídos, cairão, a sua vida espiritual irá de mal a pior, e nenhum dos seus projetos prevalecerão, terão êxito, porque a mão de Deus, a confirmação de Deus não está sobre essas vidas, sobre essas pessoas e sobre os seus projetos. O que nós aprendemos com a história de Micaías é que Deus é um Deus justo, compassivo, longânimo, um Deus que não acoberta o pecador e não aceita a maldade e não deixa impune o pecador. Portanto, Acabe foi eliminado porque abandonou o Senhor dos Exércitos, trocou o Santo de Israel por os profetas de Baal, pelas imagens de escultura de Azera, Moloque, e a sua esposa feiticeira sustentava 850 profetas, 400 de profetas de Baal e 450 de Azera. E nós falamos que Elias apareceu, e justamente foi nesse período de Acabe que Elias fez um desafio e montou um altar e chamou os profetas de Baal e Azera que apresentassem o seu sacrifício, e portanto não apareceu Azera e nem Baal. Elias, no entanto, fez o holocausto e desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto de Elias, e depois o povo viu que Elias era o profeta de Deus, e mataram os profetas de Azera e de Baal. Ninguém que abandona o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ficará impune. Todos aqueles que voltaram atrás de ídolos, de imagens de escultura ou mentiras, e que não confessaram os seus pecados, assim como Acabe e Jezabel, serão eliminados diante da presença do Senhor. Então temos em Micaías um relato muito sério acerca daqueles que abandonam Deus de Israel, abandonam a palavra do Senhor. E nós, como filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, participantes do reino de Deus,
sejamos como Micaías e andemos na presença de Deus em sinceridade, em verdade, confessando os nossos pecados, se arrependendo e se prostrando diante do Senhor dos Exércitos, para que mal, pior não aconteça conosco, porque a casa de Acabe não foi poupada e foi eliminado da face da terra toda a sua família, porque prevaricaram contra o Senhor dos Exércitos, zombaram contra o Deus de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que estamos participando da sua obra, da sua igreja, que nós sejamos homens e mulheres de Deus e andemos na presença de Deus, que não sigamos aos falsos mestres, aos falsos profetas que estão dentro das igrejas nesses dias, profetizando mentiras, bajulações e levando o povo à ruína e à destruição. Que o Senhor te abençoe nesse dia e medite um pouco sobre o que foi a vida de Micaías e as consequências que vieram para Acabe e a sua esposa feiticeira Jezabel, que viraram as costas contra o santo de Israel. Bom dia na paz do Senhor.